Bom dia, irmãos. Amém. Graça e paz a todos. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais, né? Como eu disse no começo do culto, as minhas felicitações a todos os pais presentes. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que possa abençoar na educação, na instrução da palavra. Eu convido a todos os irmãos nessa manhã a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler alguns versos. Mateus capítulo 14, nós vamos ler do verso 22 ao verso 33. Mateus 14, 22 ao 33. Hoje eu vou ler na versão ARA, no meio da revista atualizada. Se a versão dos irmãos estiverem um pouco diferente, mas faz o mesmo sentido o texto. Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia às multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Último verso. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Meus amados irmãos, essa história verdadeira realmente ocorreu. Ela se encontra não somente no Evangelho de Mateus, mas ela também se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 45 ao 52, e também no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 16 ao 21. Mas Mateus, ele vai relatar de forma mais detalhada esse acontecimento. Essa história é uma história que ocorreu no Lago da Galileia. É interessante pensarmos que a Galileia, ela serviu como um palco de exaltação para o poder de Jesus Cristo. A Galileia, ela serviu, a circunvizinhança, ali a cidade da Galileia, serviu para que Jesus manifestasse o seu poder e o seu ministério naquele lugar. Se nós olharmos, a multiplicação dos pães e peixes foi na Galileia. Se nós olharmos quando Jesus acalma a tempestade no barco, foi na Galileia. Mas é interessante nós pensarmos no contexto dessa história. Anteriormente, antes dos discípulos embarcarem e passar para o outro lado da margem, Jesus ele está fazendo a multiplicação dos pães e peixes. Jesus ele faz a multiplicação dos pães e peixes, e logo em seguida a Bíblia conta que Jesus alimentou 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Porque no censo populacional do judeu, criança e mulher não era contabilizado, era apenas homens. E acontece então que Jesus alimenta 5.000 homens. Jesus ele parte o pão
E quando Jesus ele parte o pão, nasce outro pão. Quando Jesus parte o peixe, nasce outro peixe, e ali diz que até sobrou comida. Então Jesus ele pega os seus discípulos e diz assim para os discípulos: olha, vocês vão embarcar e eu vou para o monte orar. Primeiro eu vou me despedir dessa multidão, porque aonde Jesus estava havia multidões. Por quê? Porque as multidões que seguiam Jesus queriam ver milagres, queriam ver prodígios. E eles acabaram de presenciar um milagre fantástico. Jesus multiplicou pães e peixes. E ali Jesus ele diz assim: eu vou me despedir das multidões. E despedido as multidões, ele subiu ao monte. Mas o texto diz que ele subiu ao monte para orar sozinho. E o que acontece aqui, meus amados? Existe um contexto histórico desse texto e existe um contexto geográfico do texto. Para nós nos situarmos melhor nesta situação aqui, o que acontece? O mar da Galileia, na verdade, é um lago. É um lago, o maior reservatório de água doce até hoje. Só que é interessante que ele se encontra a um nível significativo abaixo do mar. Então, o mar desemboca no Lago da Galileia, e o Lago da Galileia é um lago também chamado de Genezaré ou Tiberíades, e ele tem aproximadamente cerca de 21 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura. É um lago relativamente grande. E acontece então que este Lago da Galileia ele é cercado por montanhas, é cercado por colinas. Ao lado direito do lago nós temos a montanha de Jerusalém. E ao lado esquerdo do lago nós temos a montanha de Golã. E acontece que essas montanhas, todo ano, elas ficam rodeadas e o cume da montanha são cercados de neve. E acontece então que tem um clima atmosférico ao qual o vento forte bate nessas águas, e as temperaturas dessas águas são exatamente frias, e ali começa uma grande tempestade. E o que acontece? Devido à sua posição geográfica, ventos fortes podem surgir de repente naquele lugar. Por ela estar abaixo do nível do mar, qualquer chuvinha pode se virar uma grande tempestade. Então o texto vai dizer que de repente os discípulos estavam no barco e logo veio uma grande tempestade. Mas eu gostaria, meus amados irmãos, que tirar algumas lições deste texto. A primeira lição que nós aprendemos está contida no verso 22. Diz assim, logo a seguir compeliu Jesus e seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que Jesus ele deu uma promessa para os discípulos. Ele disse assim: vocês têm que embarcar e vocês vão passar para o outro lado. Jesus não está dizendo assim, tentem passar, ou talvez vocês vão conseguir passar para o outro lado. A primeira lição que nós extraímos desse texto é a promessa de Jesus. Vocês vão passar para o outro lado. Vocês vão chegar no outro lado. É interessante que se nós olharmos esse verbo passar, o pastor, professor de português, está aqui para me corrigir. O verbo passar, ele é um verbo no infinitivo. Ou seja, Jesus está nomeando uma ação. A ação de passar. Então Jesus, implicitamente, está dando uma promessa para os seus discípulos. Não é que você talvez vai passar, ou não é que supostamente vocês vão chegar, não, vocês vão passar, eu estou nomeando uma ação, vocês vão chegar lá. Mas eu também não vou mostrar o que tem no meio do caminho. Eu não vou falar o que tem no meio do caminho para vocês. Vai ter tempestade, vai ter problema, mas vocês vão passar. Trazendo isso para as nossas vidas, meus amados irmãos, Jesus nunca nos prometeu que nós não enfrentaríamos problemas. Jesus nunca disse assim, se você reconhecer eu como seu Salvador, olha, você vai viver vento em popa, não vai sofrer, não vai ter perseguição. Não. Mas Jesus nos deu uma promessa. Eu vou subir aos céus,
Eu vou preparar mansões celestiais, deixarei o Espírito Santo e buscarei vocês. Essa é a promessa que nós passaremos para outra margem. Aqui os discípulos estão passando para outra margem porque era um lago realmente literal. Mas eu quero parafrasear esse versículo 22 para os irmãos, dizendo que o mar significa a nossa vida. E as tempestades são os problemas que nos açoitam todos os dias. A tempestade são os problemas que levantam conosco e dormem conosco. Mas nessa manhã, Jesus está dizendo para nós passaremos pelos problemas, porque Jesus está conosco. Então, a primeira lição que nós tiramos desse texto, meus amados irmãos, é que Jesus tem uma promessa para os discípulos. Jesus está dizendo assim: olha, eu vou me despedir da multidão, mas vocês vão passar. E a partir do momento que Jesus diz que nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por perseguições, nós vamos passar por tristezas, nós vamos passar por dores, nós vamos passar por recessões, nós vamos passar por desafios, mas Jesus está dizendo para nós nessa manhã: passaremos e Ele estará conosco. Essa é a primeira lição que nós tiramos desse texto magnífico, desse texto que fala aos nossos corações. Jesus nos deu uma promessa, e nessa manhã eu vim te lembrar dessa promessa. Quando nós ceiamos aqui, todo o primeiro domingo do mês, nós temos um texto que Jesus fala assim: vocês vão cear, até que eu volte para buscar a vocês, e nós cearemos a última vez no reino de meu Pai. É uma promessa, e nós temos que ficar firmes na promessa. Então, meus amados irmãos, eu vim nessa manhã dizer a vocês que as tempestades da vida, os problemas da vida, eles são passageiros. Porque nós vamos ver no final desse texto que Jesus andou sobre as águas. Se eu pudesse nomear essa mensagem, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem nessa manhã, seria o Jesus que anda sobre a tempestade da vida. Não há problema para Jesus. Não há tristeza para Jesus. Não há sofrimento para Jesus. Não há dor para Jesus, porque Ele está acima dos problemas da vida. Então, a primeira lição que nós tiramos desse texto é que Jesus tem uma promessa para os discípulos. Jesus tem uma promessa para nós. A segunda lição que nós tiramos desse texto está no versículo 23, que diz assim, olha: e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Meus amados, mesmo que Jesus disse aos seus discípulos para passar para o outro lado, aparentemente nós olhamos o texto e achamos que os discípulos estão sozinhos, que os discípulos estão aquém e além. Mas é interessante pensarmos aqui, quando tudo parecer impossível, sem saída, mesmo quando os problemas tomarem conta do nosso ser, mesmo quando as dificuldades bater a nossa porta, mesmo quando o desemprego nos bater a porta, mesmo quando aquela dívida que nós não sabemos como pagar bater a nossa porta, mesmo quando nós perdemos o ente querido, mesmo quando nós não conseguimos orar ou abrir a Bíblia e parece que nada faz sentido para nós não estamos sozinhos. Mesmo quando tudo parecer difícil, nós temos que nos lembrar da promessa que Jesus fez. Os discípulos, eles não se lembraram da promessa de Jesus. Mas é interessante que o segundo ponto dessa mensagem vai dizer que Jesus nunca está ausente. Conota-se que Jesus ele está no monte orando e os discípulos estão sozinhos. Mas o que estava com os discípulos é a promessa de Jesus. Aquela mesma história quando o centurião romano para conversar com Jesus, e ele fala que sua filha está doente. E Jesus ele quer ir até a casa desse centurião, e ele fala: não,
Eu não sou digno de recebê-la em minha casa, basta uma palavra e ela será curada. E Jesus então profere a palavra. Onde ela estava, ela foi curada. Ou seja, se Jesus te deu uma promessa, não importa o que aconteça, a promessa irá com você. Por isso que no ponto anterior eu disse que Jesus nunca falou assim, vocês não terão problemas, vocês não terão perseguição. Não, vocês terão problemas, nós teremos perseguições. Porque o mundo nos odeia, o sistema do mundo nos odeia, sabe por quê? Porque no fundo, nós temos um Deus a qual nós podemos recorrer e eles estão a sós. Por isso que as pessoas do mundo dizem assim, esse crente, esse povo crente aí, está sofrendo, está passando por dor, tristeza, perdeu um ente querido, perdeu um familiar, está desempregado e está dando glória a Deus? O que é isso? Esse povo é maluco? Não, porque nós carregamos uma promessa. E a promessa que está conosco se chama Espírito Santo de Deus. Por isso, meus amados irmãos, o nosso intuito dentro da igreja não é enriquecer os nossos bolsos. O nosso intuito dentro da igreja não é aumentar nossa conta bancária. O nosso intuito dentro da igreja não é fazer networking. O nosso intuito dentro da igreja é se encher da palavra de Deus e da promessa dele para as nossas vidas. Por isso que mesmo quando tudo parecer difícil, impossível, o mar está agitado, os problemas estão lá na sua vida, tenha certeza que Jesus nunca está ausente, Ele está presente, porque Jesus está conosco até mesmo nos sofrimentos da vida. E é interessante que os discípulos aqui, eles não entenderam. Eles não entenderam porque logo no verso 24, ele vai dizer assim, entretanto, o barco já estava longe, ou seja, não dava mais para voltar. Os discípulos já estavam longe da margem. E nós vamos ver o quão longe eles estavam mais para frente nessa mensagem. Então, meus amados, o primeiro tópico dessa mensagem vai nos dizer que Jesus nos deu uma promessa. Jesus deu uma promessa para os seus discípulos. O segundo ponto é que Jesus nunca esteve ausente. Porque, se nós olharmos a história de Jó, os amigos de Jó chegaram até ele e ficaram 3 dias chorando com Jó. Eles não disseram uma sequer palavra para Jó, mas eles estavam lá. Quando os amigos de Jó começaram a entender o porquê Jó estava assim, aí tudo desandou. Pode parecer que Jesus não está com você. Pode parecer que Jesus não está conosco. Mas mesmo em silêncio, Ele continua sendo Deus. Eu prefiro Deus estar comigo em silêncio do que sem Ele. E o terceiro tópico dessa mensagem que nós podemos extrair está no verso 24, que diz que Jesus ele nos leva a lugares que achamos que temos domínio. Por quê, meus amados? O texto ele vai dizer aqui que o barco já estava longe. A minha versão vai dizer que o texto estava dizendo que estava a muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Ou seja, eles estavam navegando contra o vento. Mas sabe qual a lição que eu extraio disso e nessa manhã eu quero transmitir aos irmãos? Se nós olharmos, qual era a profissão dos discípulos? Pescadores. Os discípulos eram profissionais da pesca. Eu imagino aquela passagem quando Jesus chega na praia, está os discípulos lá, passou uma noite inteira pescando e não pegaram nem sequer um peixe. E Jesus ele olha para os discípulos e fala assim, tendes de comer? Ele diz, olha, nós ficamos noite em clara e não pegamos nada. Hoje o mar não está para peixe, definitivamente. Jesus fala assim, então você pega a rede que está nas suas mãos e lança do lado direito do barco. Meus amados, eu imagino os discípulos olhando, ainda não eram discípulos de almas. Eu imagino eles olhando e falando assim para o outro,
esse rapaz aí está maluco. Esse rapaz está doido. Nós somos os profissionais e não pegamos nada, por que ele está falando para lançar a rede lá dentro do barco? Não faz sentido. Mas tá bom, vai. Eu imagino eles pensando assim, por desencargo de consciência, vamos jogar a rede lá direito do barco. Sabe, meus amados irmãos, eu imagino Jesus, na sua infinita misericórdia, levando muitos peixes para aquele lado do barco. E quando eles lançam as redes, a história diz que eles pegaram tantos peixes que mal cabiam na rede. E ficou como o título da pesca milagrosa. Ou seja, Jesus está acima das circunstâncias da vida. Jesus está acima das nossas faculdades mentais. Jesus está acima dos nossos diplomas. Jesus está acima de um diagnóstico médico. Jesus pode todas as coisas. Então, nesse texto, nós olhamos no versículo 24 que Jesus leva os discípulos a um lugar onde eles dominavam. Porque eu imagino, que os peixes ficam no mar, no lago, na água. E os discípulos foram até lá. Eles estavam no seu habitat. Era como se Jesus me levasse a uma sala de aula. Eu vou falar de professores mais antigos aqui. Tem professores aqui de 25 anos de profissão, 28 anos de profissão. Isso é uma vida inteira. O que minha mãe tem de profissão é mais que a minha idade. Não denunciando a idade dela, tá? Fica entre nós aqui, hein? É como se Jesus levasse você a um lugar onde você tem domínio e desconfigurasse todo lugar para te mostrar que Ele está acima de todas as coisas. Nós devemos tomar cuidado para não ser vaidoso ao ponto de achar que aqui eu mando, aqui eu comando, aqui está abaixo da minha palavra. Tudo era sombra e Jesus a realidade. Por isso que Jesus leva os discípulos aonde? Ao lugar onde eles mais frequentavam. E a partir desse momento, o mar se considerava a segunda casa dos discípulos. E sabe o que é interessante? Eu estava pensando nesse sermão, eu estava escrevendo, na verdade digitando, porque agora eu estou tecnológico. Eu estava conversando na casa dos meus pais, falei, eu gosto de escrever, eu gosto de digitar, imprimir, eu gosto de papel. Mas estou me dando bem aqui. É diferente. Eu estava pensando, eu falei, interessante esse texto. Jesus é o nosso professor. Jesus é o nosso pedagogo. Ou seja, o que Jesus fez? Jesus usou o lago da Galileia como a sua lousa. Jesus usou o barco da Galileia, no lago da Galileia como um canetão. E Jesus usou a tempestade como a sua apostila. Ele abriu a apostila, ele mostrou para os discípulos que eles deveriam entender que Jesus está acima de tudo a qual eles tinham convicção que era verdade. E Jesus nos leva a lugares para dizer, eu estou acima daquilo que você acha que você sabe, porque eu criei os céus e a terra ao falar. Sabe, meus irmãos, nessa manhã Jesus ele está querendo que nós nos desfazemos de algumas convicções. Nessa manhã Jesus está querendo que nós possamos largar de mão alguns ensinamentos que nós aprendemos que é contrário à sua palavra. Jesus está acima de todas as tempestades.
Para nós entendermos aqui o texto, ele vai dizer que o barco já estava longe a muitos estádios de terra. Para curiosidade, estádios era uma unidade de comprimento usada no mundo greco-romano. Ou seja, o mundo greco-romano é o mundo da Grécia e Roma. Então eles usavam essa unidade de comprimento, de medida, que se chamava estádios. Quando, diz o texto aqui no versículo 24, estava a muitos estádios da terra. Isso quer dizer, meus amados irmãos, que eles estavam a centenas de metros afastado da costa, em pleno mar da Galileia. Ou seja, é o suficiente para não conseguir voltar facilmente remando. Lembrando a todos que eles estavam navegando contrário aos ventos. Seria mais fácil eles retornarem porque eles estariam a favor do vento. Mas Jesus disse, tem que passar para outra margem. O que nós aprendemos com isso? Nós temos que nadar contra a maré. Nós temos que nadar contra o sistema. Se o mundo fala que é bonito sonegar imposto, nós não devemos sonegar imposto. Se o mundo fala que é bonito você aplaudir esses cantores depravados, nós não devemos aplaudir os cantores depravados. Se o mundo fala que é bonito mentir, nós não devemos mentir. Se o mundo fala que é bonito roubar, nós não devemos roubar. Porque nós estamos navegando contrário ao vento desse mundo. E os discípulos estavam navegando contrário ao vento do mar, do lago da Galileia. Mas existe uma promessa. E é interessante quando nós olhamos isso, quando nós falamos unidade de medida greco-romano e diz estádios, eles estavam suficiente para não conseguir voltar remando facilmente. Ou seja, eu acho que eles disseram assim, é agora que eu vou morrer. É agora. Não adianta, porque o mar está agitado. E se nós olhássemos, no tempo de Jesus, não tinha esses cruzeiros maravilhosos que temos hoje. Não tinha esses navios gigantescos. Esses tempos atrás, eu fui com a Amanda lá em Santos, na cidade de Santos, e nós passamos à frente do porto. E nós vimos os gigantes navios. Nós fomos num lugar chamado Monte Serra, e lá de cima a gente consegue avistar a divisa com Guarujá. Santos e Guarujá. E eu fiquei olhando aquilo e falei, é impossível isso afundar. Olha o tamanho disso. Claro que é possível, tá, irmãos? É uma lógica do Gustavo. E eu fiquei olhando e falei, não, nossa, é muito grande, as buzinas fortes, um monte de container. E eu fico pensando, no tempo de Jesus não tinha isso. Eram canoas pequenas. Então eles estavam passando por uma grande tempestade, e aquilo se tornou um problemão para eles. Aquilo se tornou algo muito grande para eles, ao ponto deles serem profissionais da pesca, trabalharem com isso e pensarem, é o nosso fim. Mas eu gostaria, meus amados irmãos, de ir para o quarto ponto dessa mensagem. Nós temos apenas 5 pontos de mensagem. O quarto ponto dessa mensagem, nós vamos entrar no versículo 25 ao 27. Olha o que vai dizer. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. E ele lhes disse, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Nós vamos entrar num ponto da mensagem agora, que o título é, Jesus é o Deus da provisão. Todo cenário de improbabilidade, todo cenário de destruição, todo cenário de morte, todo cenário onde parecia que eles iam perecer, afundar, submergir, morrer afogados, ele começa a mudar de perspectiva.
Imagine nós, numa canoa, dentro de um lago gigantesco, que tem 21 quilômetros por 13 quilômetros de largura, cercado de montanhas à noite, sem luz, sem lanterna, sem farol, sem celular, sem internet, sem WhatsApp, sem chip, com frio, chovendo, as águas batendo no barco, o barco quase virando, as águas entrando dentro do barco, não enxergando nada ao redor. Imagina, eu já teria me lançado nas águas e eu teria me matado. Não há escapatória. Mas aqui o texto vai dizer que vem alguém andando sobre as águas. O texto vai dizer, e esse alguém é Jesus Cristo. Parafraseando isso para as nossas vidas. Se tem problema na sua vida, Jesus está acima dos problemas. Se tem dificuldades que nós não conseguimos alcançar ou compreender, Jesus está acima de todas as coisas. E ali o cenário de improbabilidade, o cenário de destruição, o cenário de morte, ele começa a mudar de perspectiva, porque o Jesus da provisão está andando em direção aos seus discípulos, e o Jesus da provisão, ele está andando à nossa direção nessa manhã, dizendo: não temais, não tenha medo, eu estou contigo, eu ando sobre os problemas da vida, eu estou acima das tempestades que possam te trazer medo, eu estou acima de uma recessão econômica, eu estou acima de um político depravado, eu estou acima da ideologia de gênero, eu estou acima de todos os cânceres da vida, eu estou acima de qualquer prognóstico médico, eu estou acima de qualquer decisão de juiz, eu estou acima de tudo, porque eu sou Deus, o Jesus da provisão, e te encontro nesta manhã. E o texto vai dizer quarta vigília da noite. Para nós entendermos o que é quarta vigília da noite, os romanos dividiam a noite da seguinte maneira: do pôr do sol ao amanhecer. Então o que eles falavam? Bom, eles entenderam que a noite era a ausência do sol. Então, ao pôr do sol ao amanhecer era uma noite. Essa é a compreensão que nós temos por conta dos romanos. Agora, o que significa a quarta vigília da noite? Para ter 4 vigílias, tem que ter a primeira, a segunda e a terceira, até chegar na quarta. A primeira vigília da noite seria das 18 às 21 horas. A segunda vigília da noite seria das 21 à meia-noite. A terceira vigília da noite seria da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília, onde Jesus andou sobre as águas, é das 3 da manhã às 6 da manhã. Ou seja, no período das 3 da manhã às 6 da manhã, Jesus está andando sobre as águas. O texto vai dizer que quando Jesus se aproxima sobre as águas, ele foi ter com eles. Mas é interessante que Jesus estava no monte se despedindo das multidões. Jesus se despede das multidões, vai ao monte orar e depois se encontra com seus discípulos. Eu não sei exatamente quanto tempo os discípulos ficaram em apuros. O texto não diz. Mas uma coisa é clara que o texto diz para nós é que Jesus não precisa de nenhuma ferramenta humana para fazer o seu milagre. Jesus não pegou uma canoa, foi remando, quando chegou perto ele começou a andar sobre as águas. O texto não fala sobre isso. O texto fala que Jesus simplesmente andou sobre as águas. Ou seja, Jesus não precisa de nenhuma ferramenta humana, cognitiva, para fazer aquilo que ele pode fazer em nossas vidas. Jesus é Deus. E por ser Deus, Jesus é grande. E por ser grande, ele é criador. E por ser criador, ele é poderoso. E por ser poderoso, ele é santo. E por ser santo, ele pode todas as coisas. Quando Jesus ele morre na sexta-feira à tarde, às 3 horas da tarde,
E ele ressuscita no domingo pela manhã. O Evangelho de João, ele vai citar que João, ele estava combatendo uma heresia do tempo dele, onde Jesus apenas tinha ressuscitado em espírito e não em corpo. Mas é interessante pensar que Jesus não precisa de ferramentas humanas, porque para a cabeça de uma pessoa que pensa dessa maneira, Jesus está preso a conceitos humanistas. Mas eles se esquecem que Jesus é soberano sobre todas as coisas. Então a quarta vigília é das 3 da manhã às 6 horas da manhã. Estava escuro. E eu gostaria de trazer o último ponto aos irmãos. O quinto e último ponto está no verso 28, ao último verso, que diz assim: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. O quinto e último ponto nessa manhã é: não se distraia com as circunstâncias adversas da vida. Quando Jesus ele chega para os discípulos, imagine só, meus irmãos, você está nessa tempestade, tudo escuro, e de repente, você vê alguém, um homem, andando sobre as águas. E eu também ficaria com medo. Eu vou ser bem sincero. E os discípulos acharam que era um fantasma, porque isso é impossível aos nossos olhos. Irmãos, vocês já tentaram andar sobre as águas? Já tentaram brincar na piscina assim Já tentaram? Eu já tentei. Você não consegue dar um passo. Você afunda. Não dá. É desafiar as leis da física. Mas nós não estamos falando de nós. Nós estamos falando do Criador do universo. Jesus, ele desafiou as leis da física e a venceu. Por que ele não pode resolver os seus problemas? Jesus desafiou as leis da biologia e venceu a morte. Como que ele não pode andar sobre as tempestades da vida? Se nós olharmos, Jesus, ele fez chover pão do céu. Ô meu querido, a única coisa que eu vejo cair do céu é raio. Fora da chuva. Jesus, ele fez com que o povo à noite no deserto andassem com ele uma coluna de fogo. Por que ele não pode andar sobre as tempestades da vida? Jesus fez com que o povo no deserto, de dia, porque era muito calor, andassem com nuvens. Por que ele não pode resolver os seus problemas? Os nossos problemas? Jesus fez com que o povo no deserto, conforme for crescendo, a roupa ia crescendo junto. Você tem noção disso? Você tem noção de que você vai crescendo e a roupa e as sandálias vão crescendo também? Tem uma roupinha de criança, uns bodies da Carter's, que cresce um pouquinho com a criança. Mas não é como Jesus fez crescer. É porque ali, eu imagino que a tecnologia dessa roupa, ela já deve ter alguma coisa para esticar. Chegou um determinado tempo, ela para de crescer. E você tem que doar. Agora, você andar 40 anos num deserto. Meus amados, não é 40 dias.
Imagine os adolescentes que saíram do Egito, eles estavam em fase de crescimento. Quem é pai de adolescente aqui vai saber. Está calçando 35, chega o outro ano, está calçando 37. Eu dou aula para alguns alunos que quando voltou de férias, a primeira coisa, olha o quanto que eu cresci. Eu cresci nas férias, Eu falei, eu só engordei. Mas Jesus fez com que as roupas fossem crescendo, conforme o povo ia crescendo. Não vai me dizer que é um Deus do sobrenatural, meus irmãos. Mas o texto vai nos mostrar, no versículo 28 ao 33, que quando Jesus vem andando sobre as águas, Pedro era fora da curva, né, meus irmãos? Pedro era um temperamento assim. E Pedro fala, se és tu mesmo, se és tu, Senhor, faça-me andar aí. Faça andar aí na água também. É interessante que ao mesmo tempo que Pedro era um cara super explosivo, mas era um cara de atitude. Mas eu imagino que quando Pedro indaga Jesus, é duvidando do poder de Deus, do poder de Jesus. E Jesus responde assim, então vem, pode vir. E Pedro, quando ele começa a andar, o texto vai dizer que Pedro, ele olha para o lado. Pedro, ele olha o vento. Pedro, ele olha a tempestade. Pedro, ele olha as circunstâncias ao redor. E aí Pedro submerge. E Jesus, com a sua infinita misericórdia e graça, pega Pedro e fala, homem de pouca fé. Que eu quero trazer para nós nessa manhã, no último tópico da mensagem. Que nós não possamos nos distrair com as circunstâncias adversas que nos cercam. Mas nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Fixar os nossos olhos naquele que pode todas as coisas. Porque assim nós venceremos os problemas da vida. Eu vou dar um exemplo bem prático. Essa questão de banco, cartão, a gente não tem acesso. Quando você quer resolver um problema, geralmente você usa o chat do banco, né? Você fala, não consigo, dê um valor na minha fatura que eu não sei o que é. Eu vou falar com o meu gerente. Você vai conversar com o seu gerente e lá ele consegue puxar no sistema. Ou seja, fugiu do seu controle. Você tem que recorrer a alguém. Tem muitas coisas em nossas vidas que fogem do nosso controle. Mas sabe o que eu aprendi, meus amados? Algumas coisas que fogem do nosso controle é para a glorificação do nome de Deus. Quando nós olhamos a história de Lázaro, quando Jesus ele entende que Lázaro morreu, o texto diz que ele chora, porque Lázaro era o seu amigo. Jesus se compadeceu de Lázaro. Mas o texto vai dizer num detalhe que Jesus espera 3 dias para ressuscitar Lázaro. Porque na tradição judaica, o primeiro dia ainda pode reverter. No segundo dia também. No terceiro dia, para o judeu é fim da linha. Acabou, não tem mais jeito. O espírito já se separou do corpo. Mas Jesus espera 3 dias. E quando Jesus chega na aldeia, ele é recebido com choro. E recebido com indagações. Por que você não veio antes? Quando ele recebe essa pergunta, por que você não veio antes? O texto vai nos mostrar que eles criam que Jesus podia ressuscitar Lázaro. Mas como se passou o terceiro dia, acabou. Chegou, deu. É como se dizer assim, Jesus, se você viesse um dia antes, tinha jeito. Mas agora não tem mais. Quando os nossos recursos humanos se esgotam, é onde Jesus entra com sua provisão. Mas para isso, nós não podemos
perder tempo olhando as adversidades da vida. Eu tenho aprendido, já estou terminando, abrindo um parênteses, eu tenho aprendido a não murmurar. Porque eu sou uma pessoa que às vezes eu abro minha boca e fico ruminando aquela situação. Vou contar um exemplo, irmãos. Porque eu olhei para situações adversas da vida. O nosso carro tinha quebrado. Tinha quebrado não, tinha dado um problema no freio. E estava fazendo, sabe, eu não sei nem imitar, é um barulho lá de pastilha. E estava fazendo muito, sabe. E eu, irmãos, eu sou uma pessoa chata. Qualquer barulho no carro eu preciso ver o que é, porque carro é igual um filho, gasta pra caramba. Os pais deram risada. E aí eu lembro até hoje, eu tomei uma repreensão da Amanda em amor. E eu fico assim, ó, toda hora em casa. A Amanda falou que uma vez eu estava dormindo, eu acordei assim, ó. Aí ela, vem cá, Gustavo, vem cá. Aí eu olhei assim e falei, vou tomar uma bronca. Vem cá, Gustavo. Aí eu olhei e falei assim, para de murmurar. Para. Deu. Chega. Para de olhar os problemas. E começa a olhar o tanto de coisa que você tem. Não com essas palavras. Mas isso que eu entendi. Para de olhar um problema isolado. E olha o tanto de coisa que Deus já te deu. Isso é pequeno, Gustavo. Isso é material, Gustavo. Aí eu, chega. Isso me estressa. E eu fiquei pensando, sabe? Sentei no sofá. Fiquei um pouco chateado, né? Mas eu comecei a pensar. Meus irmãos, Jesus te deu vida eterna. Para de murmurar por coisas pequenas. Para de ficar procurando tempestade em copo d'água. Para de olhar para as adversidades da vida. É difícil? É difícil. Eu não estou aqui falando que eu sou santo. Porque às vezes eu me pego, errei. Deixa eu voltar e olhar para o meu autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. E nós começamos a conversar esses dias. E aí a gente entendeu que louvado seja Deus, o meu salário aumentou, o dela vai aumentar, e aí deu para pagar, deu para fazer. E eu falei, louvado seja Deus, porque não faltou nada. Deus supriu as necessidades. E a Bíblia diz que todas as vossas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. Por isso, essa mensagem dessa manhã é: Jesus anda sobre as tempestades da vida. E nessa manhã Jesus te leva para o lago da Galileia. Ele te leva para um barco para dizer que ele anda sobre as tempestades. Jesus não precisa de barco para passar sobre ela. Jesus somente com o seu poder pode resolver todas as coisas. Mas para isso nós precisamos olhar e entender que Jesus está acima das tempestades da vida. Jesus está acima dos problemas. Jesus se importa com cada um de nós nessa manhã. Ele quer mudar as nossas vidas. Jesus quer dizer assim, ó, o mesmo Jesus, eu sou o mesmo Jesus que andou sobre o lago da Galileia, eu ando sobre as tempestades da sua vida e destrono tudo para eu ser o centro do seu coração. Por isso nessa manhã nós aprendemos que nós temos que olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Por isso, nessa manhã, nós aprendemos que Jesus, Ele é aquele que deve ser lembrado todos os dias ao acordar e lembrado todos os dias ao nos deitarmos. Como Jesus, Ele resolveu, acalmou a tempestade. O texto vai terminar dizendo assim, verso 32. Subindo ambos para o barco, quando Jesus e Pedro subiu no barco, diz o texto, cessou o vento. Ou seja, nós aprendemos 3 coisas nesse texto. Jesus está acima da natureza.
Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto: Jesus quer nos ensinar que nós dependemos dele. E terceira coisa que nós aprendemos nesse texto é que o barco foi apenas um palco para a exaltação da glória de Deus. Às vezes, tem problemas em nossa vida que não é para nos distanciar de Deus, é para nos aproximar dele. Tem uma frase de Augusto Nicodemos que ele fala assim: o sofrimento na vida de um cristão é para nos lembrar que nós não somos daqui. Existe uma promessa. E o último verso vai dizer: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente: és filho de Deus. Você tem adorado a Jesus? Você tem reconhecido Jesus como seu Senhor? Esse texto fala muito ao meu coração, porque esse personagem, Pedro, por muitas das vezes fui eu. Se é o Senhor mesmo, resolva então. E Jesus me levou a tempestades. Obrigado. E Jesus ainda me leva a tempestades. E hoje eu posso dizer, verdadeiramente, tu és filho de Deus. Eu não sei como está a sua vida diante de Deus, mas nessa manhã é a oportunidade de você convidar Jesus para entrar no seu barco, para cessar o vento e te fazer passar para outro lado da margem em segurança. O mundo não está fácil. A sociedade não está fácil. Mas nós temos um Deus. Nós temos um Jesus que, assim como acalmou aqui a tempestade, cessou o vento, Ele quer acalmar a tempestade do meu, do seu, do nosso ser nessa manhã. Feche seus olhos, por favor. Senhor Jesus, nós ouvimos a Tua palavra. Nós entendemos que a Tua palavra é viva e eficaz aos nossos corações. Por isso, nessa manhã, Senhor, esteja conosco. Caminhe conosco no nosso barco. Nos mostre. Assim como o Senhor mostrou para os seus discípulos que o Senhor está acima das tempestades, que o Senhor está acima dos problemas da vida, que o Senhor está acima de tudo. Nós o reconhecemos nessa manhã como o nosso Cristo ressurreto, como o nosso Senhor, como o nosso pastor. Que nós possamos olhar fixamente para Ti todos os dias e nos lembrar que a Tua graça nos basta. Se tem algum irmão aqui nesta manhã, Senhor, que precisa que o Senhor o guie, entre no barco dele, faça a mudança necessária e traga a perspectiva de vida. Nós Te louvamos e Te engrandecemos.
Em nome de Jesus. Amém e amém.